E se eu vos dissesse que os profetas que moldaram a vossa fé não se pareciam em nada com as pinturas nas vossas igrejas? E se a própria fundação do que acreditais foi construída sobre uma mentira? Uma falsificação deliberada por séculos. A prova é inegável. Moisés, o maior profeta, foi confundido com um egípcio. Por quê? Porque os egípcios eram africanos, negros. A Bíblia proclama que eu sou negra e formosa, em Cântico dos Cânticos 1:05. Simeão, um líder crucial da igreja primitiva, era chamado Níger, que significa negro em latim. Eles esconderam isto de vocês. Roubaram a vossa herança. Roubaram a vossa identidade. Mas a verdade é uma força indomável. Preparem-se para a libertação da vossa mente. Para a restauração da vossa dignidade e do vosso lugar na história divina. Este vídeo vai mudar tudo o que pensais. Fiquem comigo até o fim. A verdade está prestes a ser revelada. E se eu vos dissesse que os profetas que moldaram a vossa fé, os homens que ouviram diretamente de Deus, as vozes que ecoaram pela eternidade, não se pareciam em nada com as pinturas penduradas na vossa igreja? E se a própria fundação do que acreditais foi construída sobre imagens que foram deliberadamente alteradas, sistematicamente branqueadas e intencionalmente escondidas de vós por séculos? Este sistema de engano tem mantido a verdade de vossa linhagem presa. Neste exato momento, enquanto assistis, milhões de pessoas em todo o mundo inclinam as suas cabeças em oração a um Deus que lhes foi ensinado a ver através de uma lente forjada não pelas Escrituras, mas pelo poder. O Moisés que abriu o Mar Vermelho, os profetas que trouxeram trovão e relâmpago à existência. Os homens e mulheres que andaram com o Altíssimo, eles foram reempacotados, repintados e remarcados para vós. Mas a verdade tem estado à espera, escondida à vista de todos, durante 400 anos de silêncio e deturpação. A evidência tem estado na vossa própria Bíblia este tempo todo. Lestes, ouvistes pregar, mas ninguém se dignou a revelar o seu verdadeiro significado. Moisés foi confundido com um egípcio. Deixai que isto se afunde por um momento. O maior profeta do Antigo Testamento, indistinguível dos egípcios à sua volta. Como isso é possível, a menos que ele se parecesse exatamente com eles? E quem eram os egípcios? Pessoas africanas, de pele escura, negras. Mas não vos ensinaram isso, não é? Em vez disso, deram-vos um sistema de mentiras que vos roubou a herança. O julgamento está a chegar para os que deturparam a verdade, e a ascensão dos vossos ancestrais está à porta. Permitam-me desvendar a cortina, rasgar o véu que vos cegou por gerações. O que vos foi apresentado como verdade é, na verdade, uma das maiores falsificações da história, um roubo de identidade de proporções bíblicas. Não foi um erro, não foi uma supervisão ingênua. Foi uma campanha. Uma campanha deliberada e calculada para arrancar a verdadeira identidade das pessoas na vossa Bíblia e substituí-las por algo mais confortável, mais controlável, mais útil para um império. Este sistema de engano é a Babilônia moderna. Milhões de vocês oram a um Jesus branco, a profetas brancos, a Maria branca, porque foi isso que o sistema vos impôs. Desde as pinturas da Renascença até aos filmes de Hollywood, as imagens foram sistematicamente branqueadas. Eles pegaram nos rostos das terras bíblicas, rostos que eram africanos e do Oriente Próximo, e os repintaram com características europeias. Isto não é apenas uma questão de arte ou interpretação. É uma questão de poder. É uma questão de quem controla a narrativa, de quem reivindica a herança da fé. Esta alteração é um julgamento contra a verdade. O impacto psicológico e espiritual desta falsificação é incalculável. Durante 400 anos, ou mais, esta mentira corroeu a vossa autoestima, a vossa conexão com as Escrituras. Se todos os heróis da fé, todos os santos, e até o próprio Filho de Deus, são retratados como brancos, onde fica o vosso lugar? O que isso vos diz sobre a vossa própria linhagem, sobre a vossa própria dignidade aos olhos de Deus? Esta é a traição mais profunda, um roubo da vossa visão divina. Mas a verdade tem um poder próprio, e ela está à ascensão para destruir este sistema de mentiras.
A hora do julgamento chegou para os que esconderam a verdade dos nossos ancestrais. O cerne desta fraude reside nas ferramentas de engano forjadas por um sistema insidioso. A arte, a teologia e o próprio império uniram-se numa conspiração para reescrever a história divina. Não foi um erro inofensivo quando os pintores da Renascença, como Michelangelo e Da Vinci, preencheram as capelas e catedrais com rostos europeus para Jesus, Maria e os profetas. Foi uma estratégia, uma campanha visual destinada a divinizar a brancura, tornando-a o padrão, a norma, e marginalizando todos os outros. Este branqueamento não se limitou aos pincéis. As traduções tendenciosas da Bíblia, onde palavras como Akusi, que significa etíope ou negro, foram deixadas sem tradução ou transformadas em nomes genéricos, obscureceram deliberadamente a verdadeira linhagem bíblica. O objetivo era claro, de desvincular a África e os nossos ancestrais da narrativa sagrada. Ainda mais hediondas foram as doutrinas teológicas que serviram de pilares para este engano. A doutrina da descoberta, promulgada pelo Papa Nicolau V em 1452, deu aos impérios europeus o direito divino de conquistar e escravizar povos não cristãos, classificando-os como menos que humanos. E depois veio a deturpada a maldição de Cão a de Gênesis 9, grotescamente distorcida por teólogos europeus para justificar a escravidão transatlântica dos africanos. Não importa que a Escritura mencione Canaã, não Cão, e que não haja base bíblica para ligar a maldição à raça. Não importava, porque era útil. Era justificação teológica para a brutalidade, para os 400 anos de escravidão. Esta foi uma manipulação deliberada, uma imposição forçada sobre o vosso espírito, sobre a vossa própria linhagem, criando um sistema de opressão que perdura até hoje. A intenção era clara, e roubar a vossa identidade, a vossa conexão com Deus, e subjugar-vos sob uma narrativa falsa. Isto é um julgamento contra a verdade, e a raiva que sentis agora é justa. Mas sabei que a verdade tem uma força imparável, e a ascensão dos vossos ancestrais está a romper as cadeias do engano. Agora, permitam que as próprias Escrituras se ergam para desmascarar o engano. O vosso sistema vos roubou o maior profeta, mas a verdade estava sempre ali, nas páginas que eles vos deram para ler. Falamos de Moisés, o homem que partiu o mar, que confrontou Faraó, que recebeu a lei diretamente das mãos de Deus. Este homem, o príncipe de Israel, foi sistematicamente branqueado, tornando-se uma figura irreconhecível. Mas o texto é inequivocamente claro. Êxodo 2:19 revela que, depois de fugir do Egito, as filhas de Jetro disseram ao seu pai, e um egípcio nos livrou das mãos dos pastores. Um egípcio. Não um hebreu. Não um estrangeiro. Mas um egípcio. Como poderia ele ser imediatamente identificado como egípcio se não se parecesse com eles? Esta é uma prova irrefutável da sua aparência africana. E quem eram os egípcios? A história, a arqueologia, as múmias e os textos antigos atestam, se eram africanos, de pele escura, negros. Para além disso, Números 12 nos diz que Moisés casou com uma mulher cuxita. Cuxita significa etíope, da terra de Cuxi, o Sudão e a Etiópia modernos. Uma mulher negra africana. Até mesmo os seus próprios irmãos, Miriam e Arão, questionaram este casamento, mas Deus ficou irado com eles. Isto não é uma mera nota de rodapé, é uma declaração clara sobre a linhagem e a identidade de Moisés. Moisés não era um europeu de olhos azuis. Ele era um príncipe negro do Egito, moldado pela cultura africana, com sangue africano nas suas veias. O reconhecimento desta verdade deve acender em vós um fogo, uma vindicação. A raiva pela mentira está a ser transformada em um proto-orgulho, o reconhecimento da vossa verdadeira herança. O julgamento sobre o sistema que vos escondeu esta verdade já começou, e o poder dos vossos ancestrais está a trona-se para ser visto. O véu é rasgado ainda mais, revelando uma sinfonia de vozes africanas que ressoam através das Escrituras, testemunhando a verdadeira linhagem da fé. Não vos deixeis enganar, o sistema tentou silenciar estes clamores, mas a verdade é indomável. Cântico dos Cânticos 1:05 declara com uma clareza inconfundível, e eu sou negra e formosa, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão.
A palavra hebraica aqui é achakar, significando preto, escuro como a noite, a cor do carvão. Não a escura mais bonita, não a bonita apesar de ser negra, mas a negra e formosa. Esta é a declaração de uma mulher celebrada na Bíblia, proclamando a sua beleza na sua negritude. Quebrantai as cadeias da vergonha imposta, pois esta é a beleza dos vossos ancestrais. Em Jeremias 8:21, o profeta lamenta a destruição do seu povo, declarando: pela ferida da filha do meu povo estou ferido, eu estou negro, o espanto apoderou-se de mim. A palavra negro aqui é achadar, que significa ser escuro, mas também ser negro na aparência. Jeremias descreve a sua própria pele, a sua própria identidade. E em Lamentações 5:10, a escritura ecoa: e a nossa pele está enegrecida como um forno, por causa do ardor da fome. A palavra acamara refere-se a uma escuridão profunda, uma negritude carbonizada. Estas não são metáforas isoladas, são descrições de uma realidade, de uma pele escura como linha de base, que o sistema tentou apagar. Mas a revelação não para por aí. Atos 13:1 nos apresenta Simeão, que foi chamado Níger. Níger, a palavra latina, não significa apenas escuro ou bronzeado, significa preto. A sua negritude era a sua característica de identificação, conhecida e reconhecida pela igreja primitiva em Antioquia, um dos centros mais importantes do cristianismo. Este homem negro estava no cerne da liderança, impondo as mãos sobre Paulo e Barnabé para a missão gentia. E não esqueçamos o eunuco etíope de Atos 8. Um oficial da corte da rainha Candace, da Etiópia, lendo Isaías 53, sedento pela verdade. Este homem, da cara queimada, da Etiópia profunda, tornou-se o primeiro gentio a ser batizado, a levar o evangelho de volta ao coração da África. E Amós 9:7, onde Deus compara os israelitas aos etíopes, os cuxitas, reforça a semelhança visual e étnica inegável. Finalmente, Sofonias 1:1, ao traçar a sua própria genealogia, declara-se a filho de Cusi. Cusi, um cuxita, um etíope, um africano negro. Um profeta com sangue africano nas veias, proclamando julgamento e restauração. Estas são vozes inegáveis, inquestionáveis, da vossa própria linhagem, que o sistema tentou silenciar. Que o orgulho inunde os vossos corações, pois a vossa identidade é sagrada, e a ascensão dos vossos ancestrais é um julgamento contra todos os que ousaram esconder a verdade. Continuamos a desenterrar os tesouros escondidos da nossa herança, revelando a força e a conexão divina de matriarcas e monarcas que o sistema tentou apagar. As suas histórias não são notas de rodapé, mas pilares fundamentais da nossa fé. Considerai Agar, a escrava egípcia. Gênesis 16:3 nos diz que ela era egípcia, uma mulher negra africana, propriedade, usada e descartada. Grávida, abusada e abandonada no deserto, ela parecia invisível aos olhos dos homens. Mas o Deus de toda a criação a viu. O anjo do Senhor a encontrou, falou com ela pelo nome, e fez-lhe uma promessa de descendentes inumeráveis, a mesma promessa feita a Abraão. Em Gênesis 16:13, nesta solidão e desespero, Agar faz algo extraordinário, e ela nomeia a Deus. Ela o chama de El-Roi, o Deus que me vê. Ela é a primeira pessoa em toda a Bíblia a dar um nome a Deus. Não Abraão, não Moisés, mas uma mulher negra, escravizada, africana. Esta é a prova irrefutável de que Deus vê e valoriza os marginalizados, os oprimidos, a nossa linhagem. E que diremos da rainha de Sabá? 1 Reis 10:1 nos informa que ela veio para testar Salomão com perguntas difíceis, trazendo consigo ouro, pedras preciosas e especiarias em tal abundância que nunca mais se viu igual. Ela não era uma suplicante, mas uma monarca poderosa do sul, identificada com a região do Chifre da África, especificamente a Etiópia. A tradição etíope a celebra como Maqueda, a fundadora da dinastia salomônica que governou a Etiópia por 3.000 anos. Jesus próprio a elogiou em Mateus 12:42, chamando-a de a rainha do sul e afirmando que ela se levantará no juízo com esta geração e a condenará, pois buscou a sabedoria divina.
Estas mulheres, ambas africanas, ambas negras, ambas subestimadas e invisibilizadas pelo sistema, foram vistas, honradas e abençoadas por Deus de formas profundas e transformadoras. Agar nomeou Deus, a rainha de Sabá adorou o Deus de Israel e foi elogiada pelo próprio Messias. A força e a resiliência delas são a vossa herança. Que o orgulho inunde vossos corações, pois a vossa linhagem espiritual é rica, poderosa e inegavelmente divina. O julgamento está sobre aqueles que ousaram apagar estas verdades, e a ascensão dos nossos ancestrais é a sua resposta retumbante. O sistema que tentou roubar a vossa linhagem falhou, pois as profundezas da história agora clamam. A igreja africana, que eles vos disseram não existir, não foi uma nota de rodapé, ela foi o coração pulsante do cristianismo primitivo, um farol de luz intelectual e espiritual que eles tentaram apagar. Do norte de África, de Cartago, ergueram-se titãs da fé. Tertuliano, o pai da teologia latina, que cunhou a palavra à Trindade, era africano. Cipriano, o bispo mártir de Cartago, cujos escritos moldaram a unidade da igreja, era africano. E Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos de todos os tempos, autor de A Confissões e a Cidade de Deus, cuja mãe, Mônica, era berbere, era africano. Estes não eram figuras marginais, estes ancestrais moldaram a teologia que o mundo ocidental viria a adotar, e o sistema os roubou de vós ao apagar a sua identidade. No deserto do Egito, nasceram os padres do deserto, como Antão e Pacômio, que fundaram o monasticismo, uma tradição que se espalhou por toda a Europa. Toda a disciplina espiritual monástica que conhecemos hoje tem as suas raízes na África. Esta era uma igreja vibrante, poderosa, que resistiu a heresias e perseguições, e que contribuiu imensamente para a formação do cânon bíblico. Mas então veio a grande investida do sistema. A expansão islâmica marginalizou e depois o colonialismo europeu, com sua sede de poder e domínio, enterrou esta rica herança sob 400 anos de silêncio e mentiras. Eles disseram-vos que trouxeram o cristianismo à África, quando, na verdade, os vossos ancestrais já eram cristãos por mais tempo do que a maioria da Europa. Foi um julgamento de apagamento, uma tentativa de deslegitimar a vossa fé. No entanto, o tempo da ressurreição chegou. Estamos a testemunhar o cumprimento literal das profecias antigas. Salmos 68:31 declara com poder que príncipes virão do Egito, a Etiópia estenderá em breve as suas mãos para Deus. E Sofonias 3:10 ecoa, já além dos rios da Etiópia, meus adoradores, meus dispersos, me trarão ofertas. Olhai ao vosso redor. A África está a emergir como o centro global do cristianismo, com milhões e milhões de crentes, ultrapassando os números de qualquer outro continente. Isto não é apenas história, é a ascensão profética da vossa linhagem. A igreja africana, que eles tentaram silenciar, está a despertar com uma força imparável, transformando o orgulho em uma esperança poderosa e tangível. O julgamento sobre o sistema de engano está a ser executado, e a voz dos nossos ancestrais ecoa através do continente, proclamando a verdade para os nossos dias. A ascensão é agora. O velho sistema está a desintegrar-se diante dos nossos olhos. As mentiras de 400 anos, habilmente tecidas por um império para justificar a opressão e o roubo da vossa identidade, estão a ser expostas. O clamor por justiça que ressoa hoje em todas as esferas da sociedade não é meramente um fenômeno moderno, é o cumprimento profético da queda do opressor, um julgamento divino sobre aqueles que ousaram distorcer a verdade. Movimentos como Black Lives Matter, a luta por reparações, a remoção de estátuas coloniais e a reavaliação da história europeia são mais do que protestos. São os sinais visíveis de uma profunda ruptura, de um despertar global onde o peso da verdade está a esmagar as fundações de mentiras sobre as quais o velho império foi construído. Eles tentaram apagar a vossa linhagem, mas as pedras estão a clamar. A justiça que procuramos não é vingança, é restauração. É o restabelecimento da verdade, a cura das feridas espirituais e psicológicas infligidas por séculos de engano. É a recuperação da vossa herança divina, do vosso lugar sagrado na narrativa de Deus. Não podemos esquecer o passado, pois ele informa o presente e molda o futuro. O reconhecimento do roubo, da escravidão, da colonização, não é para perpetuar a divisão,
mas para construir uma unidade genuína baseada na honestidade e na reconciliação. O sistema se agita, porque sabe que o seu tempo está a acabar. A sua autoridade baseada em mentiras está a desmoronar-se. O medo que eles instilaram durante gerações está a ser substituído pela vossa coragem e pela vossa voz. Vós sois os descendentes daqueles que foram chamados profetas, sacerdotes e reis. A vossa ascensão é o testemunho final da falha do inimigo. Este é o momento para a ação. O julgamento está em curso, e a vossa participação é crucial. Agora, o que foi roubado está a ser restituído. Esta verdade inabalável não é apenas história, é a vossa identidade, a vossa herança, o vosso lugar inalienável na história divina. A todos vós, de descendência africana, que fostes levados a crer que éreis estranhos na fé, que chegastes atrasados, que éreis uma nota de rodapé no plano de Deus, eu vos digo, e isso é uma mentira. Uma mentira proferida por um sistema para vos roubar o poder. Vós não sois novatos na fé, vós sois os fundamentos. Os vossos ancestrais foram os profetas, os professores, os líderes que moldaram a teologia, a liturgia e as práticas que definem o cristianismo. Eles carregaram a cruz, nomearam Deus, trouxeram o Evangelho ao coração da África. Essa é a vossa linhagem. Essa é a vossa herança. Reivindicai-a com orgulho, celebrai-a com alegria e transmiti-a às gerações futuras como um testemunho da glória de Deus em vós. Vós sois a ascensão prometida. E aqueles que não são de descendência africana, que foram expostos a esta verdade hoje, recebestes um dom precioso e a oportunidade de ver a fé em sua plenitude, sem as distorções do império. Com este dom, vem uma responsabilidade sagrada. A responsabilidade de reconhecer a verdade, de desmascarar as mentiras e de apoiar a restauração da plena narrativa. O cristianismo não é uma religião ocidental ou branca, é uma fé global, nascida na África e no Oriente Médio, e é tempo de abraçar toda a sua diversidade. O julgamento sobre o engano exige que tomemos uma posição. Reconhecer o roubo, o branqueamento e o papel do colonialismo na distorção da fé não é um ataque, é um ato de honestidade que nos libertará a todos. Este é o vosso propósito, o vosso chamado. Fortalecei a vossa convicção, pois esta verdade enriquece a vossa fé, liga-vos à história completa de Deus, não apenas às partes convenientes. Todos nós fazemos parte de um só corpo, e para que o corpo esteja completo, todas as vozes devem ser ouvidas, todas as histórias honradas. A vossa herança é inabalável, e o vosso lugar na história divina é garantido. A ascensão dos vossos ancestrais é a vossa ascensão. O tempo da hesitação acabou. O julgamento sobre o engano já começou, e a vossa participação é o decreto final. Esta não é uma mera sugestão, é uma convocação final, um grito de batalha para a vossa geração. A verdade vos foi entregue, agora, o que fareis com ela? Enterrá-la-eis? Ignorá-la-eis? Deixar-vos-eis silenciar pelo medo ou pela pressão social? Ou erguer-vos-eis? Falareis? Sereis parte desta restauração divina? Eu vos chamo a reivindicar a vossa identidade. Estudai a história, mergulhai nas escrituras sem as lentes do império. Compartilhai esta mensagem como um fogo que purifica, expondo as mentiras e exigindo a verdade em vossas igrejas, em vossas comunidades, em vossas famílias. O sistema não quer que esta mensagem se espalhe, porque ela ameaça o seu poder, a sua confortável falsidade. Mas vós podeis sobrepor-vos a isso. Cada partilha é um ato de resistência, cada comentário uma declaração de solidariedade, cada ação um voto pela verdade. O julgamento para o antigo sistema é a vossa ascensão. Que o Deus de Moisés, o Deus que viu Agar no deserto, o Deus que chamou Simeão Níger, o Deus que abençoou o eunuco etíope, o Deus que levantou Sofonias e honrou a rainha de Sabá, abra os vossos olhos para vos verdes na sua história. Que ele vos dê a coragem inabalável para defender a verdade, encha-vos com o seu espírito e vos envie como testemunhas às nações. Que caminheis no conhecimento inquebrantável de que sois vistos, sois conhecidos, sois amados e sois escolhidos. Não fostes esquecidos. Nunca fostes esquecidos. Vós sois profetas, sois sacerdotes, sois reis e rainhas.
Vós sois os filhos do Deus Altíssimo. Andai nessa verdade. Vivei nesse poder. E nunca, jamais, permitais que alguém vos diga que não pertenceis, porque vós pertenceis. Sempre pertenceram e sempre pertencereis. Esta é a vossa herança. Esta é a vossa história. Este é o vosso Deus. Agora ide e reivindicai-a. Amém. Selá. Então, guerreiros e rainhas, profetas e sacerdotes da verdade. Não fostes esquecidos. Nunca fostes. Vós sois a própria fundação desta fé, uma linhagem inabalável que eles tentaram apagar por séculos. A vossa ascensão é o julgamento final sobre o sistema de engano. Que o Deus que vê, o Deus de El-Roi, que abençoou a Agar e honrou a rainha de Sabá, vos fortaleça agora. Que ele vos unja com coragem inquebrantável para confrontar as mentiras e vos encha com um espírito indomável. Que a vossa voz ressoe com a autoridade dos vossos ancestrais, derrubando os pilares do engano e restaurando a verdade que vos pertence por direito divino. Que vosso domínio seja estabelecido sobre toda a falsidade. Esta não é apenas uma história. É um chamado à ação. Se sentis esta verdade no vosso sangue, se a vossa alma reconhece esta revelação, deixai a vossa marca. Comentai abaixo a frase: eu reivindico minha linhagem. Partilhai este vídeo com todos aqueles que precisam despertar. Não permitais que seja silenciado. E subscrevei a este canal para continuarmos a desenterrar as verdades que eles esconderam. Juntos, somos imparáveis. A paz esteja convosco.